Acredite ou não, coisas bizarras ou até mesmo crimes, coisas trágicas podem acontecer enquanto você dorme. E pode acontecer com qualquer um. Olá pessoas, como foi a semana? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui cinco casos bizarros de sonambulismo que acabaram em morte, que acabaram em crimes. São bem sinistros e bem estranhos mesmo. E aliás, como eu disse agora no começo do vídeo, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas vai vendo só. Eu começo com a minha lista com este cara aí da foto. E o nome dele, por incrível que pareça, é Venom Silic. Em 2010 ele foi acusado de assassinato pela morte de seus pais. Toda a história aconteceu em 2008, o julgamento levou um bom tempo porque era tudo muito complicado. A questão é que esse cara aí chutou os pais até a morte, ele pisoteou em cima dos pais. Sabe aqueles sapatos à moda antiga com bico de aço, esse tipo de coisa? Pois bem, o cara tinha um desse aí em 2008 e ele pisoteou o pai e a mãe até a morte. Bem, o lance é que ele alega não se lembrar de nada. Ele diz que simplesmente se levantou da cama e foi andar pela casa. E quando ele viu que a mãe e o pai não estavam, ele foi lá no quarto e o pai e a mãe estavam sim, mas estavam mortos. Silic é um australiano que alega que tudo o que aconteceu é culpa do sonambulismo. Hoje ele mora na cadeia, pois ele pegou prisão perpétua. No nosso próximo caso é desse cara aí da imagem que vocês estão vendo aí. O nome dele é Scott Felter. Esse americano aí do Arizona assassinou a sua esposa de 20 anos e, segundo ele, tudo aconteceu enquanto ele dormia. O lance foi assim, uma testemunha viu que o cara se levantou e foi para cima da esposa com uma faca e esfaqueou ela cerca de 40 vezes. Depois de esfaquear a esposa, ele colocou a cabeça dela submergida no aquário de peixes que ele tinha ali na casa de enfeite e ficou lá tirando e colocando a mulher, colocando e tirando, mesmo depois de morta. Segundo o Scott, ele só percebeu que havia feito merda depois de ter acordado. Só que ele fez mais merda ainda, porque vai vendo só, ao invés dele chamar a polícia, o cara entrou em pavor e tentou se livrar de qualquer jeito aí das provas que incriminavam ele de assassinato. Bom, aí, durante o julgamento, o advogado de acusação achou que todas essas ações aí do Scott eram muito complexas demais, então ele acabou sendo condenado à prisão perpétua com direito a condicional e ainda não tem data prevista. O nosso próximo caso é bem antigo, aconteceu em 1846. Esse cidadão aí da ilustração se chama Albert Jackson. A sinistra história desse cara aconteceu em Boston depois dele ter ido para um bordel. E vai vendo só como é que foi. Ele estava lá com uma moça do bordel, alugou um quarto e foram para a cama, obviamente. E depois do fuzuê, o cara simplesmente pirou. Ele fez o seguinte, ele catou uma faca, uma lâmina bem afiada e cortou a boca da mulher aqui, ó, daqui até a orelha dos dois lados, de fora a fora. E não foi só isso não. O cara surtou durante a madrugada e acabou colocando fogo no bordel e também num outro estabelecimento que ficava ao lado do bordel. Bem, a polícia capturou o Albert e ele foi a julgamento. E acredite ou não, o seu advogado conseguiu comprovar ali com todos os detalhes que Albert não fez essas ações de vontade própria, ou seja, ele estava em estado de sonambulismo quando cometeu os crimes. É fato que Albert foi inocentado, só que vai vendo só, nos dias de hoje, as ações cometidas por ele são meio suspeitas, pois não é comum um sonâmbulo sair matando e depois ainda por cima ateando fogo nos estabelecimentos ao redor. Então, com certeza, se ele tivesse cometido esse crime nos dias de hoje, julgado nos dias de hoje, ele estaria em cana, sem sombra de dúvidas. E o caso de agora aconteceu em 2003 na Inglaterra. Esse cara aí da foto se chama Jules Louvet e tinha 32 anos de idade quando foi julgado por ter assassinado seu pai em sua própria casa. Bem, o lance foi o seguinte, ele matou o pai dele de 82 anos de idade
na base da porrada. Ele encheu o pai dele de socos, de chute, pontapé e, por fim, o senhor aí, o pai dele de 82 anos, que tinha 82 anos de idade, ficou com mais de 90 ferimentos pelo corpo antes de morrer. Julius escapou da prisão perpétua porque, no caso dele, de fato, conseguiu-se comprovar que ele era inocente, entre aspas, pois estava em estado de sonambulismo. O nosso último caso é desse cara aí da foto. O nome dele é Kenneth James Parks. Em 1987 ele era casado e tinha um bebê de 5 meses. E vai vendo só que estranho, que coisa sinistra. Era de manhãzinha, ele se levantou e do nada, de pijama mesmo, ele pegou, entrou no seu carro e dirigiu cerca de 25 km de distância até a casa do sogro e da sogra dele. Chegando na casa da sogra, ele já foi entrando e já foi descendo a bufetada na sogra, no sogro, e também estava com uma faca que ele trouxe de casa e tentou matar os dois aí, deu várias facadas e eles ficaram gravemente feridos. Depois disso, ele fez o seguinte, ele voltou para o carro, começou a dirigir, só que aparentemente ele acordou. E ele acordou e viu que estava todo sujo de sangue e não conseguia entender o que estava acontecendo. Por outro lado, Kenneth já sabia que era sonâmbulo, então ele correu até a delegacia pedindo ajuda, pois ele achava que tinha matado alguém. Bem, ele foi julgado e como dessa vez aí ninguém morreu, só que por pouco, Kenneth acabou não pegando prisão nem pena nenhuma. Bem, e vocês? Conhecem alguma história real de sonambulismo? Você é sonâmbulo? Já aconteceu alguma coisa estranha? Não precisa ser necessariamente um crime, mas algo estranho. Conta aqui para mim nos comentários. Aliás, até vou contar uma aqui de um amigo meu há muito tempo atrás. A gente estava num evento e nós dormimos nesse evento aí. E de repente ele acordou no meio da madrugada, eu vi ele passando e deixei, ignorei. E o cara pegou e conseguiu dormir dentro de uma barraquinha dessas, barraca de lona, acho que tinha 1 metro quadrado, porque era uma barraquinha que vendia sorvete naqueles frigobar bem pequenininho, aqueles freezer bem minúsculos. Enfim, eu não sei como é que o cara conseguiu entrar dentro de uma barraquinha dessa, e quando eu estava procurando por ele, eu vi a barraquinha passando correndo no meio do nada, assim, de dia, já era de dia, a barraquinha correndo, e uma voz que vinha de dentro da barraquinha, socorro, tá tudo amarelo aqui, porque a tenda era amarela. Bom, enfim, nesse caso não teve desgraça nenhuma, mas se você conhece alguém sonâmbulo ou passa por esse tipo de problema, conta aqui nos comentários pra gente saber, porque imagino que não deve ser fácil não. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, dá joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E não se esqueça, se é novo ou novo por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!